Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Arthur da Fontoura Tidel. Eu vou nesse vídeo aqui mostrar um pouquinho sobre simulação de ruptura de barragens com modelos simplificados, utilizando o método da ANA, versão 2.1, recentemente lançado pela Agência Nacional de Águas, tá? Para fins de categorização de dano potencial associado. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro ambiental, fui consultor de um acordo de cooperação entre a Unesco e a Agência Nacional de Águas nessa temática, né, e eu, em conjunto com outros colegas, propomos aí esse método simplificado do qual eu estarei falando aqui. Bom, esse método simplificado, ele está associado a duas aulas principais, né? Aqui a gente está, inicialmente, a nossa aula de hoje vai ser sobre teoria, né? Mas aqui, neste canal, vocês também depois têm acesso aí à aula prática. Aconselho, para quem não tem muito contato com o tema, que assista aqui primeiro a aula de teoria, para depois assistir a aula prática. A ideia aqui é passar de forma ágil e direta a aplicação do método para um exemplo real na parte da aula prática. Na parte da aula teórica a gente vai falar um pouquinho de teoria, né, associada ao tema. Bom, então falando um pouco sobre essa teoria, a gente tem inicialmente aqui vários modelos simplificados, né, utilizados para fins de rompimento de barragem e principalmente para fins de categorização de dano potencial associado. Um de grande notoriedade foi o ANA, que a gente passou a chamar de ANA 1.0, lá em 2014. A Agência Nacional de Águas propôs um modelo de categorização para dano potencial associado. E depois desse modelo começaram a aparecer alguns outros, né, do qual a gente também saliento aqui o Dam Break Model, do Oliveira, de 2021. E recentemente aqui o ANA, que nós estamos chamando de ANA 2.1 ou 2.0, tá? Que foi fruto desse acordo de cooperação que eu comentei. Mas o tempo vai passando e vão aparecendo outros modelos tão bons, né, ou melhores do que os modelos anteriores, né, como o modelo de Paiva e Lima de 2023. Bom, como assim? De que se trata especificamente esses modelos simplificados, né? Posso utilizar eles para plano de ação emergencial, posso utilizar eles para análises mais complexas? Do que se tratam esses modelos de rompimento de barragem simplificados? Bom, vamos imaginar, eu tenho uma barragem qualquer aqui, vamos imaginar que essa barragem possa vir a romper. Se ela vir a romper, digamos que o hidrograma de ruptura dela tenha essa magnitude aqui, né? Então uma vazão de pico aí da ordem de 2.500 metros cúbicos por segundo. Se nós fizermos uma simulação hidrodinâmica deste rompimento de barragem, em seções localizadas a uma certa distância jusante da barragem, o que nós obteríamos, utilizando aí métodos robustos, né, como REC-RAS, como modelos hidrodinâmicos de uma forma geral? Nós obteríamos um decaimento do hidrograma de ruptura. Então vejam, primeiramente eu tenho essa vazão de pico nessa barragem, né, e as minhas simulações me mostraram vazões de pico a diferentes distâncias a jusante dessa barragem em diferentes seções. Então eu tenho aqui vazões máximas, né, nessas seções a X quilômetros à distância da barragem. E com isso eu consigo criar uma espécie de curva de decaimento, né? Então para esta barragem em específico. Tenho aqui minha curva de decaimento de vazão de pico, que nada mais é do que uma relação existente entre a vazão de pico e a vazão máxima. Da mesma forma, eu posso fazer isso para outra barragem, né, que eu venha simular e identificar também um valor aqui de vazão de pico e vazões máximas a X quilômetros de distância da barragem a jusante. Tem uma outra curva de decaimento de vazão de pico. Agora, se eu fizer isso para várias barragens, ou para várias simulações de rompimentos de barragem, eu consigo criar uma nuvem de pontos, como essa que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho vários pontos que representam justamente essa relação entre vazão de pico e vazão máxima em seções distantes, umas seções localizadas a certas distâncias a jusante de barragens. Então, com toda essa nuvem de pontos, eu consigo
traçar uma espécie de curva de aproximação aqui, uma curva de regressão, que me permite então identificar mais ou menos qual seria o comportamento de decaimento de uma vazão de pico oriunda de rompimento de barragem. Isso foi feito a partir de um estudo publicado pela USBR em 1989, utilizando 19 rompimentos de barragem que ocorreram nos Estados Unidos de 1920 a 1970. Então, essa nuvem de pontos me gerou uma curva que tem essa cara aqui, né? Então, QX seria a vazão máxima na seção que eu tenho interesse de estimar qual seria essa vazão máxima. Qmax seria a vazão de pico, de ruptura da barragem, e X aqui é a distância. Portanto, a partir de curvas dessa natureza, eu consigo estimar vazões máximas em diferentes seções a uma certa distância da barragem, uma vez que se saiba a vazão de pico da barragem. E a vazão de pico da barragem a gente consegue obter a partir de equações que nós chamamos de equações preditoras. Então eu posso obter uma vazão de pico baseada no volume do reservatório e na altura da barragem. Isso aqui é a equação de Froelich, de 1995, uma equação muito clássica para uso nesses casos, mas a gente tem várias outras equações que podem ser utilizadas. Então eu tenho o volume do reservatório e tenho a altura da barragem nesses casos. Portanto, uma vez que eu consigo estimar a minha vazão de pico da barragem, uma vez que eu tenho uma curva que correlaciona a vazão máxima numa seção que está localizada a uma certa distância da barragem com a vazão de pico, eu consigo estimar a vazão máxima que teria potencial para estar nessa seção. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a vazão máxima numa seção que está localizada a 35 milhas, aqui estamos em milhas, né? 35 milhas a jusante da minha barragem de interesse. Então, com base nessa distância aqui, eu chego aqui, pego esse ponto aqui e verifico, então, que o abatimento da vazão de pico nesse ponto é alguma coisa da ordem de 20%. Uma vez que eu sei a vazão de pico, eu consigo então descobrir a minha vazão máxima nessa seção. E vejam que eu tenho aqui uma incerteza bastante importante, né? Nessa curva, por exemplo, 30 milhas de distância poderia variar entre 15% e 40% da vazão de pico, com base nessa curva que foi fundamentada em 19 rompimentos de barragem ocorridos de 1920 a 1970 nos Estados Unidos. Bom, uma vez que eu tenho a vazão máxima na minha seção de interesse e uma vez que por SIG, por técnica de censuramento remoto, eu consigo obter a cara da minha seção transversal, dessa forma, utilizando equações da hidráulica básica, eu consigo estimar uma cota baseada nessas informações, né? Como assim? A partir de uma certa seção e algumas outras informações, eu consigo estimar, a partir da equação de Manning, uma espécie de curva-chave hipotética para essa seção. Essa curva-chave hipotética correlaciona a profundidade na seção com a vazão. Portanto, lembre que a gente conseguiu encontrar a vazão, sabendo a vazão na seção, eu consigo obter a profundidade da seção. E, sabendo a profundidade da seção para aquela vazão, eu consigo descobrir então aqui a minha Water Surface Elevation, ou a minha elevação da lâmina d'água, que eu vou utilizar para comparar com o terreno e conseguir obter manchas de inundação. Ou seja, eu tenho várias seções que eu vou desenhar a jusante do meu barramento. Cada seção eu vou ter informações topográficas, né? Vou ter uma tabela XY que vai correlacionar a distância da seção e a altura da seção. E com base nessas informações em equações de hidráulica, eu consigo então estimar a minha Water Surface Elevation. Faço isso para várias seções. Quando eu faço isso para várias seções, eu tenho então uma espécie como é que eu posso chamar isso aqui? De superfície de lâmina d'água, digamos assim, ou uma superfície de altura de lâmina d'água. E aí, com essa superfície e comparando ela com o dado topográfico do terreno, fazendo uma subtração, um menos o outro, basicamente seria isso, eu consigo obter então uma mancha de inundação a jusante da barragem. Então, essa curva publicada por USBR de 1989, ela foi posteriormente adaptada para a realidade brasileira
E foi então, ela compôs o método simplificado da ANA de 2014, aqui intitulado de ANA, método da ANA 1.0. Esse método, então, ele é baseado principalmente nesta equação, em que eu consigo estimar uma vazão numa certa seção de interesse ajusante da minha barragem com base na minha vazão máxima de pico e com base na distância. E esse método ele ainda traz algumas outras questões importantes, né? Então, para estimar a vazão máxima ajusante de barragens pequenas, com volume inferior a 6,2 hectômetros cúbicos, pode-se utilizar, o estudo sugere, o uso da equação de um outro estudo que foi publicado por Dan Sector em 2011, e ele se baseou em 8 curvas de atenuação desenvolvidos com o uso de um modelo hidrodinâmico. Então, com base nessas informações, eu consigo ter uma pequena variação do meu conjunto de equações utilizadas para estimar a minha vazão de decaimento, a minha curva de decaimento, para poder estimar a minha vazão máxima numa seção de interesse. O resultado disso, se nós fizermos uma comparação desses resultados com os resultados obtidos a partir do uso de modelagem hidrodinâmica, é possível perceber que o método simplificado, aqui vocês têm aqui um teste feito para 8 barragens com volume superior a 6,2 hectômetros cúbicos e para 2 barragens com volume inferior a 6,2. A gente tem aqui na linha preta, a gente tem o método simplificado 1.0, os resultados dele, né? E em verde e em marrom a gente tem os resultados obtidos a partir do REC-RAS. E a gente percebe que existe uma diferença que pode ser considerável em alguns casos, né? Com o método simplificado subestimando as vazões máximas em algumas seções de interesse, ou em outros casos superestimando essas vazões máximas, ou em outros casos também sendo bem compatível com os resultados obtidos pelo uso do REC-RAS. O mesmo vale aqui para barragens com volume inferior a 6,2 hectômetros cúbicos, considerando aqui o teste destas duas barragens, né? Também foi feito uma comparação desses resultados em termos de mancha de inundação com as manchas de inundações obtidas pelo REC-RAS. A gente percebe que para essas 10 barragens teste, se observa que o método simplificado ele tem potencial para aumentar um pouco aqui as manchas de inundação de uma forma geral. Em vermelho eu tenho o método simplificado, em azul eu tenho as manchas de inundação obtidas pelo REC-RAS, certo? Então a gente vê que de uma forma ou outra eles são relativamente próximos. Bom, então esse é a base teórica do uso do método simplificado, mas eu trago para vocês agora algumas atualizações que foram feitas no método simplificado 1.0 da ANA. Esse método ele foi atualizado a partir de alguns resultados obtidos no estudo aqui que eu já mostrei para vocês, com essas 10 barragens. A gente identificou algumas oportunidades de melhoria e na época a gente acabou gerando o método simplificado 2.0, que foi atualizado aí para o 2.1. Entre as suas melhorias, o que nós temos aqui? Ele tem uma interface mais amigável do que o seu antecessor, ele permite um pouco mais de liberdade ao usuário quanto à definição das seções, promove mudanças relevantes do ponto de vista do cálculo da mancha de inundação. A fórmula de cálculo de decaimento da vazão máxima ela é baseada em 800 simulações de rompimento, ou pode ser utilizado também a forma de decaimento do método 1.0. A forma de cálculo de profundidades máximas também mudou um pouco, né? Essa nova versão ela traz novos resultados passíveis de utilização, como manchas de velocidade e perigo hidrodinâmico, não exige grande tempo de processamento e diminui a subjetividade do traçado associado ao pós-processamento, em comparação com o método 2014. Entre limitações, não trabalha com a propagação de hidrogramas, não simula efeitos de remanso, não considera a existência de outras barragens da jusante, não considera confluências, necessita que o usuário defina a localização e o traçado das seções transversais, não traça seções de forma automática e, por enquanto, não é aplicável ao QGIS, apenas em ArcMap 10.7, 10.8 ou ArcPro. Ou seja, respondendo uma pergunta que eu fiz no início dessa aula,
Não, esse método não é utilizável, não é aplicável a estudos de ruptura de barragem complexos, que devem servir para subsidiar planos de ação emergencial, por exemplo. O que nós estamos falando aqui é de um método de categorização de barragens quanto ao dano potencial associado. Mas, como funciona? Vamos lá então. Avaliação e proposição de melhorias para a metodologia utilizada pela ANA para determinar o dano potencial associado de barragens sobre sua jurisdição, chamado aqui de método simplificado 2.1. Eu vou mostrar para vocês a cara geral dele, né? Na aula prática vai ser bem mais prático, a gente vai abrir o ArcPro e vai trabalhar junto com o ArcPro para ir passo a passo, mostrando como é que tu gera uma mancha de inundação ou mancha de classificação de DPA. Mas aqui eu vou mostrar alguns slides que trazem a cara geral do modelo para quem não tem familiaridade conseguir se familiarizar. O método ele faz uso de uma planilha em Excel, então eu tenho aqui uma planilha em Excel que tem algumas informações relevantes que a gente insere na barragem, como por exemplo a altura da barragem, volume do reservatório, qual é a equação de estimativa para a vazão de pico que a gente vai utilizar, qual é a cota da barragem, a cota de fundo da barragem. Aí tem algumas informações, todas essas informações aqui a gente vai ir preenchendo ao longo do desenvolvimento do modelo. Tá? Então tem aqui também coeficientes de Manning, tem algumas macros que podem ser executadas, a gente vai ver isso aqui ao longo desse processo. Então eu tenho uma parte em Excel que eu tenho que executar, e eu também tenho uma parte em ArcMap ou ArcPro. Né? No caso do ArcMap eu tenho um conjunto de geoferramentas aqui, construída pelo Model Builder, tudo aberto, tá, pessoal? É importante salientar isso. E no ArcPro, isso tudo que foi passado ou adaptado para alguns scripts pelo pessoal da Agência Nacional de Águas. Tá? Então, pessoal, o nosso modelo começa com uma geoferramenta chamada Rio Seções. Essa ferramenta ela tem o intuito de extrair das seções desenhadas informações topobatimétricas, né? Ou eu até excluí o termo batimétrica, mas extrair das seções informações topográficas que vão depois subsidiar o cálculo da nossa curva-chave hipotética. Depois de utilização dessa geoferramenta, a gente insere essas informações dentro do Excel, depois processa coisas lá e depois tira coisas de lá, informações de lá, e insere de novo nas nossas feições ou nos nossos shapefiles e executa a geoferramenta manchas. Depois a gente ainda pode executar a geoferramenta perigo hidrodinâmico para poder então fazer obter a mancha de perigo hidrodinâmico ajusante da nossa barragem. Como assim, professor? Primeiro é ArcGIS, depois ArcPro, depois Excel, como é que funciona? Vamos pontuar passo a passo para poder ficar mais claro. Nós temos, primeiramente, a gente tem que ter um ambiente SIG, né? A gente tem que ter um ambiente de sistemas de informações geográficas, para poder ter algumas informações aí a respeito do vale de jusante da nossa barragem. A gente também tem que ter um modelo digital de elevação representando essa topografia. Né? Como eu falei para vocês, esse método ele é aplicável para o ArcMap 10.7, 10.8 ou para o ArcPro 3.3. Então, uma vez que eu estou num desses ambientes e no momento que eu tenho já a localização da minha barragem, então eu tenho aqui a localização da minha barragem, o que eu devo fazer? A primeira coisa é definir algumas informações, ou ter em mãos algumas informações quanto às características da barragem, né? Volume, altura, localização. Então isso me permite plotar um ponto dentro de um ambiente SIG. Depois eu vetorizo o rio do trecho de jusante a ser simulado. Depois eu vetorizo as minhas seções transversais junto ao modelo de elevação escolhido. Depois eu executo a ferramenta, ou a geoferramenta Rio Seções. Importo os dados obtidos por essa ferramenta para dentro do Excel, rodo as macros que estão lá dentro. Depois que eu rodo essas macros, eu exporto esses resultados para dentro do ArcMap ou do ArcPro e executo a geoferramenta mancha ou a geoferramenta perigo hidrodinâmico. Isso tudo no ArcMap 10.7 ou 10.8. No ArcPro, vocês vão ver na aula prática que tem uma coisinha um pouco diferente aí,
tem mais uma geoferramenta que permite que auxilia bastante nesses cálculos, tá? Um exemplo de resultado: eu tenho uma pequena barragem aqui, eu tenho um curso hídrico ajusante, e essa barragem ela foi alvo aí de um estudo de categorização quanto dano potencial associado. Foi levantada a topografia de jusante, né? Então a gente tinha todas as topografias, traçamos as seções, e esse foi o resultado obtido com a aplicação do método simplificado 2.1. Destaco aqui também que esse método tem um envelopamento, né? Então ele considera resultados apenas entre as seções, como vocês estão vendo aqui. Eu não considero manchas de inundação que estão fora do domínio da simulação. E o legal é que se eu comparar esse resultado com o resultado do REC-RAS 6.4.1, eu observo, perdão aí pela volta, eu observo que existe um bom acoplamento entre os dados. Então vejo que método simplificado 2.1 e aqui o REC-RAS, não muda muita coisa. Bom, então agora vamos botar em prática essas questões. Mas ainda não é a aula prática mesmo. Aqui eu quero mostrar um passo a passo da aplicação desse modelo para o ArchiPro, né, no PowerPoint. Esse PowerPoint vai ficar disponibilizado aí para quem quiser. E depois a gente sim, na aula em separado, essa aula aqui, a gente vai olhar diretamente para a aplicação prática do método simplificado para uma barragem específica. Então vamos fazer um rompimento de uma barragem chamada barragem de Canastra, que fica aqui na Serra Gaúcha. Ela tem um volume muito pequeno, 0,4 hectômetros cúbicos, porém tem uma altura relevante. E aqui vocês conseguem ver que o reservatório da barragem, né, aqui tem algumas pessoas aqui junto à barragem, né, então a gente percebe que a barragem realmente ela é bem pequena. Aí. Ela está localizada, como eu falei, na serra, né, tem um trecho de jusante muito declivoso, e no caso é um afluente do rio Paranhana. Eu tenho sistema de adução aqui, ainda tem os reservatórios, né, e nossa simulação vai até um certo ponto aqui numa barragem que fica jusante da barragem de Canastra. Eu tenho um modelo digital de elevação, não vou entrar em maiores detalhes, mas essa aqui é a cara dele. Tá? A gente vai fazer o rompimento em cima desse modelo. Então, dentro do ArchiPro, a gente vai passar por várias etapas. Como eu disse aqui, eu estou mostrando esse PowerPoint para servir de base inicial, mas depois, na próxima aula prática, a gente vai fazer esse rompimento diretamente no ArchiPro, mas por enquanto não. Então, mostrando, a gente tem uma etapa de salvar o método simplificado 2 no diretório C do computador. Tá? Então, isso é muito importante. Para poder executar esse modelo, eu tenho uma pasta MS2 que é disponibilizada, e daí no momento que eu salvo essa pasta no meu C, está aqui os arquivos dessa pasta. Também tem um arquivo lá que é o início.aprx. Então eu abro esse início.aprx, e nesse início vai abrir já um mapa do Brasil, com alguns fusos aqui, né, e algumas questões. O que nós temos que fazer? Uma vez definida a localização da barragem, a gente tem as coordenadas, né? Então a gente vem aqui, nesse caso em específico, no Go to XY, e aí marca aqui as coordenadas que a gente quer na barragem, bota um nome qualquer aqui e a gente faz a marcação com o PIN da barragem. Podemos adicionar também um base map de fundo. Isso também pode ser feito para facilitar a localização, e nesse exemplo o nosso PIN lá leva ao ponto muito próximo aí da barragem de Canastra. Uma vez que eu tenho, que eu criei que eu coloquei esse PIN, a gente vai para dentro do início, né, .aprx, a gente vai aqui para a etapa 2, que a gente vai criar o ambiente. Então, vejam, eu tenho o método simplificado 2, como eu disse para vocês, eu tenho umas geoferramentas aqui, alguns scripts. No caso aqui são 4, tá? Ainda tem um teste aqui que pode ser ignorado. Então eu vou lá, eu crio o ambiente. Daí no ambiente eu tenho a minha pasta de trabalho, eu vou chamar a barragem com um certo nome, sempre começando com B e um número. Né? Eu vou colocar o fuso que está na barragem, no hemisfério, e vou clicar em Run. Depois que eu faço isso, depois que eu faço isso, dentro da minha pasta MS2 é criada uma pasta com o nome da minha barragem. Lá é salvo o arquivo Excel e um outro projeto do ArchiPro
chamado ms2, no meu caso b0122s.aprx. Nesse projeto em específico, a gente pode observar que já existe um modelo digital de terreno na DEM presente, bem como o ponto da barragem, e 2 arquivos que vão ser digitalizados na segunda etapa, que é o arquivo de seções transversais e o arquivo de rio. Então vejam, eu comecei abrindo o arquivo início, depois eu marquei a barragem, eu criei o ambiente, e agora quando eu crio o ambiente eu tenho o Excel e tenho 2 arquivos lá que eu vou ter que digitalizar. Então eu vou aqui para uma etapa 3, que eu vou dar um zoom no local da barragem, né? Tá aqui o local da barragem junto com o modelo digital de elevação, e a cara que vocês vão encontrar no ArchiPro é essa aqui, né? Com B01 Rio, aqui eu tenho essas feições aqui, a barragem, o ponto da barragem, as seções transversais, o rio e o meu modelo digital de elevação, que se não aparecer, vocês podem adicionar também o que vocês preferirem. Uma vez que eu tenho essa situação, né, eu disse que eu tinha que fazer a digitalização do rio, então eu venho aqui em Edit, no ArchiPro, né, faço então a digitalização do meu curso hídrico, criando meu curso hídrico, não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas fiz a digitalização do meu curso hídrico. Vejam que eu não digitalizei 100% corretamente, né? Ele está passando por uns pontos altos aqui, não tem tanto problema. Não pode errar demais, né? Mas errar um pouquinho assim não tem problema, porque o rio em específico ele não é utilizado para fazer cálculo hidráulico nenhum. Ele é utilizado apenas para obter a distância entre as seções. E aí os dados das seções que sim são utilizados para fazer cálculos hidráulicos. Então não tem problema se tu digitalizar o rio e não pegar especificamente o fundo do rio, né? Bom, depois que a gente faz a edição, tem que salvar. Uma vez salvo o rio, após a edição, a gente pode também digitalizar as seções transversais. Digitalizamos as seções transversais, aqui nesse caso a gente digitalizou 24 seções, mais ou menos 3 por quilômetro. É importante lembrar que quanto mais declivoso é o teu rio, mais próximas tem que estar essas seções, tá? E também é importante digitalizar sempre no mesmo sentido. Sugiro aqui da esquerda para a direita. Então, após digitalizar, salvamos as modificações. O fato é, agora nós temos a barragem aqui, né, representada por esse ponto próximo. Temos o rio, a jusante da barragem, e temos as seções correspondentes. Então, depois que a gente tem essas informações sobre o rio e sobre as seções, a gente tem que executar a ferramenta, o script 2, rio seções. O que esse script faz? Ele vai extrair informações topológicas, tanto do rio quanto das seções, para poder então gerar informações que a gente consiga colocar dentro do Excel. Dentro do rio seções eu tenho lá a minha pasta de trabalho, tenho a minha barragem, que eu vou ter que identificar com o mesmo número da anterior, né? Tenho o meu modelo digital de elevação, que aqui no caso é o ANADEM, mas pode ser outro, e tenho o tamanho de pixel aqui de 30 metros. No momento em que eu executo essa ferramenta, eu gero algumas informações interessantes. Se o modelo de vocês for para um zoom externo, a gente pode clicar em Zoom to Layer em cima do B01 Rio para poder voltar para a nossa janela de visualização, caso tenhamos algum problema nesse contexto. Mas o fato é que agora a gente já executou essa Rio Seções e a gente gerou informações importantes que a gente vai colocar para dentro da nossa tabela. Então eu tenho aqui a tabela, né, em Excel, que foi fornecida junto ali quando vocês geraram iniciaram aquele arquivo escrito início, né, ou criar ambiente, já apareceu lá a tabela Excel. Então essa tabela Excel ela tem essa cara, eu tenho uma página inicial, uma aba inicial, tem uma aba de painel que eu vou trabalhar bastante, de seções brutas, de seção transversal, de desenvolvimento de curvas e de execução. Para quem manja Excel, ela é relativamente simples. Então, dentro da aba painel, eu vou ter aquelas informações que eu já comentei anteriormente, né? Já está alguma coisa preenchida aqui, como código da seção de jusante, código do trecho e trecho. Isso aqui, em via de regra, não precisa mudar, tá, pessoal? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que preencher essas próximas informações. E como é que eu preencho essas informações? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no meu shapefile, ou na minha feição criada chamada de B01 trechos, e esse B01 trechos ele vai me possibilitar, ele vai me dizer qual é a distância existente entre cada trecho, né? Entre cada trecho, não, perdão, a distância existente entre cada seção, distância de rio existente entre cada seção.
Então vejam, aqui no caso eu tenho entre duas seções, eu tenho a distância de 230 metros, aqui 279, 375, etc. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, ordenar o shape pelo campo origem sec, isso aqui é muito importante fazer. Tá? No momento que eu faço esse ordenamento, eu tenho certinho que o primeiro trecho mais amontante é esse aqui, o segundo trecho mais amontante é esse, o terceiro trecho mais amontante é esse, e assim sucessivamente. Uma vez que eu faço isso, eu vou lá, eu copio essas informações e colo numa tabela Excel, extraio dela essa parte da distância do trecho. Então, com isso, eu preencho essa primeira coluna aqui. O que me importa, na realidade, é saber quais são as distâncias existentes entre cada seção. Tá? Outra informação que eu tenho que trazer para dentro do Excel é uma tabela chamada TabSec, né, que está aqui no Standalone Tables, que é a TabSec. Se eu dar 2 cliques nela, eu vou abrir, ela tem essa cara aqui. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, eu tenho que pegar essa informação de Row Width e arrastar para frente do OID. Então, na hora que eu faço isso, a tabela fica com essa cara, isso é muito importante fazer. Aí eu vou copiar esta tabela inteira, né? Vou copiar essa tabela inteira e vou lá na minha aba Seções Brutas e vou colar aqui essa tabela. Então vejam, as únicas duas informações que eu levo do ArcPro para dentro do Excel nesse momento é as distâncias entre seções e essa tabela sec aqui, que eu vou colocar dentro de seções brutas. Lembrem de limpar a tabela aqui antes de colar, tá? Para evitar que outros dados estejam ali. Com base nessas informações, agora o que eu tenho que fazer? Lembrando, né, eu tenho que inserir informações sobre a altura da barragem, sobre o volume da barragem, a cota da barragem também, que representa aqui a cota do MDT no local da barragem. Tá? Isso aqui é importante para calcular a declividade no trecho existente entre a barragem e a primeira seção. Eu também tenho o comprimento aqui da barragem. Aqui eu tenho na QP estimada algumas equações diferentes, né? No caso estou usando o Froelich 95 para calcular essa vazão de pico aqui. Estou utilizando o método de decaimento da ANA de 2023, que é o do método 2.0. Bom, a partir de agora eu tenho macros associados a esses botões, então eu clico nesse botão, clico nesse aqui, e depois no cálculo WSE corrigido. E vou ter a minha tabela completa dessa forma aqui. E o que me importa para gerar as informações do método simplificado são essas duas colunas. Ó. A coluna de velocidade e a coluna de Water Surface Elevation corrigido. Então tá. Então uma vez que eu tenho essas informações, eu vou copiar essas colunas aqui, que eu deixei elas maiores aqui para a gente poder ter uma ideia. A gente copia essas colunas aqui e coloca essas informações nas suas respectivos locais de velocidade e de cota máxima, tá? Por seção. No momento que eu tenho isso, eu tenho, para cada seção transversal que eu desenhei antes, eu tenho associado uma cota, uma Water Surface Elevation, que por sua vez foi calculada a partir da vazão máxima na seção. Agora eu posso sim criar a minha mancha. Então na hora que eu crio a mancha, é muito fácil. Eu tenho a minha pasta de trabalho, tenho a barragem 01 e tenho aqui a minha resolução espacial de 30 metros. Na hora que eu faço isso, eu gero esse tipo de resultado. Aí vocês podem olhar para isso aqui e pensar, nossa, ficou muito ruim, né? Por que está acontecendo isso? Por que eu tenho áreas aqui que não tem nada inundado e que o rio não está conectado? Por que isso aconteceu? Nós temos alguns pontos relevantes. Isso aconteceu nesse caso em específico porque nós temos uma distância muito grande entre seções. Vejam, se eu aumentar a distância entre as seções, eu consigo corrigir esse problema em alguns pontos, né? Mas ainda assim, eu ainda tenho algumas informações, alguns pontos de desconexão como esses aqui. Este é mais um dos motivos pelos quais a gente não pode utilizar esse modelo, né, para fins de subsidiar planos de ação emergencial. Esse modelo é um modelo que serve para fazer uma categorização das barragens quanto ao dano potencial associado. Ele é repleto de simplificações, né? Então, de qualquer maneira, a gente gerou aqui uma mancha a partir dessa ideia principal. E aqui eu queria mostrar para vocês por que especificamente ocorreu isso nesse ponto. O nosso modelo ele calcula uma Water Surface Elevation, uma cota de água para cada seção, né? Só que eu tenho o meu rio representado
em locais que eu não tenho seção a partir do modelo digital de elevação. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui em marrom o fundo do meu rio, ou o fundo da minha seção, digamos assim, e cada pontinho azul são os pontos onde eu tracei seções. Então vejam, ó, o que o modelo faz? Entre uma seção e outra, ele vai conectar a elevação da lâmina d'água a partir de uma linha reta. Neste caso específico, essa linha reta passou por cima do terreno, mas só tem uma quebra do terreno bastante relevante. Essa lâmina d'água passa por baixo da cota do meu terreno, e por isso que aqui não fica pintado de azul, por isso que aqui eu não tenho água aparente, digamos assim. Então essa é uma das limitações específicas, na realidade não só desse modelo, mas também de vários modelos hidráulicos utilizados para essa finalidade. Tá, pessoal, então eu queria, a partir desse vídeo, fazer essa introdução sobre métodos simplificados, utilizando o método específico ANA versão 2.1, numa abordagem teórica, e agora no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como é que se faz a mancha de classificação da barragem pelo método diretamente no ArchiPro. Tá? Um abraço, até mais.